Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Eu passei esse mês de maio pregando. Acho que toda essa orla subindo e descendo eu preguei. Eu disse, Senhor, eu não sou pregadora que tem aquelas vozes, zerona, nem levita. Apesar de ser de uma família de levitas, eu não sou levita, não tenho muita voz. Eu sei falar que Jesus é bom. Aleluias. E eu nunca me furtei de pregar aquilo que Ele me revela. Quer gostem, quer não gostem, quer ouça, quer deixe de ouvir. Eu prego aquilo que o Senhor confirmar no meu coração. E esse tema veio do céu. Aleluias. Capítulo 6 de Levítico. Aleluias. A partir... a partir do 8. Aleluia. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirás as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá, ou colocará, ou remexerá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não... Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Boa é essa palavra. Porque quando a gente fala de fogo, já foi falado nesta noite, a gente fala de presença. A gente fala do Espírito Santo. Quando a gente fala de lenha, a gente fala de pecado. A gente fala daquilo que tem que ser queimado todos os dias. Quando a gente fala em holocausto, a gente está falando de primícia, que é Jesus que tem que ser o primeiro. Quando a gente fala de gordura, a gente fala de adoração, que é o melhor que você tem que dar para Deus. Existia toda uma simbologia e ainda existe acerca disso. Quem já acendeu ou quem lida até o dia de hoje com fogo de lenha, agora ficou mais chique, né? Que a gente bota carvão com aqueles negócios que construi churrasqueira, né? Também pode ser para cozinhar comida, que veio todo chique agora, cheio, todo bonito. Que a minha casa que eu estou construindo pela fé vai ter para os irmãos ir lá comer churrasco. Aleluia! E a gente sabe que para o fogo se manter aceso há toda uma situação. Porque a lenha tem que ser remexida. Porque fogo que não é alimentado vira o quê? Brasa. E brasa que não é remexida vira o quê? E cinza que não é retirada morre. Apaga. E eu fiquei meditando nessa palavra, falando: Jesus, é isso mesmo, o Senhor é, filha. Porque o cristão, quando aceita Jesus, a primeira coisa que acontece é aquele fervor, é aquela alegria
É aquela presença, a gente começa a buscar, a gente começa a adorar. Eu sou de uma época que eu lembro de um retiro, que havia a festa de Arembepe pesada. E eu lembro quando era jovem, os crentes vinham para aqui, para Jacuípe, para essas fazendas. E eu lembro que eu era louca para ser batizada com o Espírito Santo. Eu lembro de 2 irmãos chorando, caindo no catarro, baba. E eu escutei uma voz, fica ali debaixo. E eu só queria ser cheia, porque aquela presença estava me contagiando de uma tal maneira, que eu estava olhando para nada. Eu queria sentir o que eles estavam sentindo. Porque antigamente o crente estava preocupado, não é de querer ser melhor com o outro, não. Não era de apontar a aparência do irmão A, B e C. Não era de achar querer ser do seu jeito. Antigamente se aceitava Jesus e você queria ser cheio da presença de Deus. Você quer falar em línguas. Você quer ver a igreja crescer. Você quer ver o grupo crescer. Você quer adorar. Independente de qualquer situação. É uma alegria. Aí eu comecei a ler e dizer, Senhor, o que é isso? Filha, eles aceitam, eu dou o meu Espírito Santo, para que seja cheio, você só basta. E quando nós somos cheios da presença de Deus, a gente tem que manter. Porque aquilo que não tem manutenção se estraga. Eu tenho uma amiga que ela comprou uma casa na praia, ela disse que era o sonho dela. Mas ela só podia ir de vez em quando. E disse toda vez que ia, estava a casa destruída, tanta coisa para fazer. Passava o tempo todo fazendo a faxina, a limpeza, consertando tudo, obrigada. Que quando ela ia parar para aproveitar o final de semana no lugar, não dava porque ela não tinha condição de pagar um caseiro para dar manutenção da casa. A gente sabe que tudo precisa da manutenção. Você pode comprar e se encher seu guarda-roupa de sapato. Vai lá, não use não para ver. Quando você vai pegar, tá velho, acabado. Tudo na vida é manutenção. E hoje tem muito crente que só está vivendo de aparência. O fogo já se apagou há muito tempo, só é cinza. Mas está vivendo de aparência, não quer tirar cinza. Não quer queimar lenha, o pecado diário. Aleluia. Porque o sacerdote tinha uma responsabilidade. A responsabilidade do sacerdote era toda manhã remexer, tirar cinzas, a manutenção. Mas hoje, conforme está escrito, aleluia, Levítico 6,12, que o sacerdote tinha uma responsabilidade. Manter. Porque o fogo do altar, quem lê a palavra sabe que não foi acesa por mão de homem. O fogo que ardia naquele altar, aleluia, aquele evangelista lê para mim, louvado seja Deus, Levítico 9:24, fica de pé, vaso de Deus, que veio aqui dar saudação. Levítico 9:24, fala aí com esse vozeirão que Deus te deu. O que é que diz Levítico 9:24, varão? Aleluia. Vou pegar a crente de surpresa. Amém. Aleluia. Levítico 9:24, o que é que diz, homem de Deus? Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a 9:24. 9:24. Ah. Glória a Deus! Aleluia! O fogo saiu de diante do Senhor. Dei cantaramaná. E o local e a gordura sobre o altar. Porque vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas. Glória a Deus. De onde veio o fogo? De diante do céu. De diante de Deus. Se o fogo veio de Deus, era só para um homem manter. Se Deus te deu o Espírito Santo, você tem que manter. Porque a cinza, que representa a rebeldia, o pecado, a carne,
O desejo de não querer congregar, de não querer ir para os cultos. Hoje eu não vou, não vou amanhã. Não, deixa para o outro. Não. Tudo isso é lenha que tem que ser queimada. Essa lenha precisa, dessa língua precisa ser queimada. Porque está escrito que essa lenha simboliza tudo que o Senhor não quer em nós. E quem tem que estar botando para queimar é você. A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois sacerdote real, nação eleita do Senhor. Hoje o sacerdote do templo de Deus é você. Aleluias. Os pastores têm as responsabilidades dele, mas cada um de nós temos nossa responsabilidade. O altar é o meu e o teu coração. E o fogo que arde neste altar, que é o teu coração, ele precisa de manutenção. Senão o pavio se apaga. Nós estamos achando que nada vai acontecer conosco. A Bíblia diz: é você que está de pé, cuidado. Cuideis. Deus está falando comigo e contigo nesta noite. O que tem de homens e mulheres de Deus é mais evidência quando é pastor, que aí a gente sabe que todo mundo olha. Todo mundo diz, não precisa isso tudo não, mas quando cai os primeiros a apontar. O que tem de pastores que caíram, os que tem de mulheres de pastores que também não estão mais de pé, o que tem de homens e mulheres de Deus que hoje não tem mais prazer de estar na casa de Deus. Quem imaginou que isso iria acontecer comigo ou com você? Porque a gente não se imagina fora da presença. Porque a presença dele nos atrai. A presença de Deus mexe conosco. A gente sente aquela alegria. Não é algo momentâneo que você está aqui como cantor, aqui com aquela alegria, aquele fervor. Aí quando chega em casa começa o ciclo do vicioso. Trocando a leitura da Bíblia por tela de celular, trocando a adoração ao Senhor para adorar Baal lá fora, trocando a responsabilidade na casa de Deus para estar lá no mundo. Sabe o que representa essa cinza? É o seu trabalho que você deixa de estar na casa de Deus, bota desculpa no trabalho. Não fui, todos sabem que eu trabalho. Aí bota desculpa na situação, porque a gente sabe que existem situações e situações. É claro que ninguém está mandando você deixar de trabalhar. É claro que ninguém está mandando você ficar o dia e noite dentro da igreja. Mas o crente tem que ter equilíbrio. O crente tem que ter vigilância. Eu costumo dizer sempre, a gente diz lá na igreja, ainda que eu tenha um problema contigo, eu jamais vou abrir meu coração para alguém que não entende do mundo. Aí eu vejo os irmãos, aí coloco o cristão expondo o outro na rede social e os próprios crentes metendo a pau nos irmãos. Oxe, meu Deus! A gente não tem que falar mal de nossos irmãos. A gente tem que orar por eles. Pedir a Deus misericórdia para que seus olhos sejam abertos. Precisamos estar em constante oração e vigilância, porque a gente não sabe o que pode acontecer conosco. Você e eu precisamos, aleluia, o combustível que alimenta o fogo é a lenha. Se eu não queimar essa lenha diariamente, irmão, eu estou no precipício. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo e no final é morte. Ah, não vai acontecer como acontece. Eu preciso estar em vigilância. Eu preciso estar sempre me consagrando ao Senhor. Hoje é sábado, né? Segunda-feira lá já vai começar o matutino. Está aberta a igreja. É todo mundo que vai? Não. Porque não é todos que têm força, aquele gás de levantar cedo e orar antes de trabalhar de qualquer coisa. Tem gente que já vai fardado, dobra o joelho, conversa um pouco com Deus e vai, Deus não olha, vê. Ele vê teu esforço. A gente está vivendo hoje uma geração de mimimi. Você não pode falar mais nada. Os crentes aqui que talvez tenham, como eu, assim, de 20 anos ou mais, no evangelho, os pastores de antigamente
era que nem nosso pai, assim, que nos chama atenção mesmo daquela maneira, que dizia, ai de nós se levantar a cabeça para querer peitar. Essa hierarquia hoje perdeu o valor. Ainda que meus pastores tivessem errado, ele falava comigo, eu baixava a cabeça. Eu sou desse tempo. Dizia assim, eu vou orar. O senhor vai abrir o olho dele. Ele está errado. Ele está errado, ele está me machucando. Eu vou orar por ele. Porque ele é teu escolhido, mas eu também sou. Mas eu vou orar. Na hierarquia, eu devo respeito a ele. Mas eu vou orar para ele abrir o olho. Mas hoje, a gente vê até na televisão, vai falar, mete a faca, mata. Não tem mais respeito. Não tem mais respeito, não tem mais tolerância. Quem é ele para falar assim de mim? Quem é ela para falar assim desse jeito? Mas se a Bíblia constituiu você autoridade, a autoridade é perfeita? Não. Mas eu e você precisamos entender que os ungidos do Senhor, o Senhor trata. Se tiver machucando, ferindo as ovelhas, Deus tira. Nesse ano, no início desse ano, uma pastora ligou para mim e disse, meu marido acabou de pregar no altar, sentou e morreu. Aí eu fiquei pensando, o que foi que nós fizemos, foi que ele fez, um homem de Deus. E eu fui pregar lá, eu dormi lá, a gente passou a madrugada conversando. E o Senhor me revelou na hora, tudinho que estava acontecendo. E quando eu falei alguma coisa com ela, ela disse, foi verdade, isso foi verdade. Porque, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Se o pastor não tiver condizente com a vontade de Deus, Deus pega esse pastor. Mas você precisa entender que você é ovelha. E ovelha precisa saber o seu lugar de ovelha. Assim como o pastor também precisa. Antigamente, porque os mais velhinhos, não estou falando de tempo de igreja, não significa muita coisa não. Mas eu estou falando que quem já viu aqui, levante a mão. Alguém na cadeira de roda levantar e andar aqui. Quem já viu? Levante a mão. Já viu? Quando foi isso? Foi esse ano? Foi ano passado? Tem 10 anos? Sabe por que está acontecendo isso? Acabou-se o respeito. É tanta ponta de dedo. É tanta coisa que acontece. Tudo menos a presença de Deus. Eu já vi, irmão, diagnóstico de câncer. Eu cito nome e sobrenome. A irmã, ela recebeu um diagnóstico de câncer no útero. A gente fez 30 dias de matutino, jejum e consagração pela cura da irmã. No 17 para 18 dias, Deus tomou a do cabelinho branco e se levantou. Assim diz o Senhor. É para a glória de Deus. 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 O povo se reuniu para orar, para buscar a cura da irmã. Mas hoje o povo se reúne para matar crente. Não tem mais alegria em saber que o irmão conquistou um carro, uma casa. Fez para ali. Se uma irmã estiver bem vestida, alguma coisa, o povo olha assim. Porque hoje em dia as pessoas parecem que não aguentam ver o outro feliz. A gente está vivendo uma geração que qualquer coisa sai da presença. Não aguenta mais nada. E eu não estou falando de mudar de igreja, porque se você não está se sentindo bem, está atrapalhando alguma coisa, se pique, vai para um lugar onde você queira ficar. Mas não saia da presença de Deus. Se você acha que não está bom, arruma a sua bagagem. Mas quer ficar, aí vem para a igreja com o coração. Irmãos, eu não consigo pregar. Eu tive um desentendimento esse dia, porque é de mim mesmo. Eu mesmo sou doida que sou, Jesus. Aí eu falei umas dodices e eu me estressei. Depois eu disse, peça perdão. Porque eu tinha que pregar. E eu não ia conseguir pregar se eu não pedisse perdão. Jesus disse, aceite quem quiser, peça perdão. Eu sou pastora, mas também sou ovelha. E eu preciso me policiar assim como você precisa.
O povo faz as coisas com você hoje, não quer saber, passa por você, passa uns dias, esquece, o perdão não pede. Toma Santa Sé, tu tá bebendo é água. Não está ceando como se deve. Aí a vida toda travada. Dá um passo para frente e 1, 2, 3 para trás. Jesus, eu estou fazendo campanha, toda a tua presença e nada acontece. Para fazer uma reflexão. Se você está conforme condiz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós teremos aflições, que nós teremos, aleluia, lutas. Mas eu preciso ser crente para suportar. Se eu não perdoar meu irmão, eu não entro no céu. Porque no céu não entra bagagem. É festa, mas Deus quer tua alma. Ele não vai te perder para Satanás. Você precisa liberar perdão. Ainda que quem te machucou não merece, mas você merece entrar na glória. A gente está vivendo um tempo que as pessoas acham normal machucar o outro. Enquanto eu e você for carne nessa vida, a gente vai ser falho, a gente vai machucar, mas a gente tem que aprender a liberar perdão. O Espírito Santo de Deus não habita em altar cheio de cinza, cheio de pecado, cheio de ignorância, cheio de manai. Libera perdão. Aleluia. Isso é cinza. Aí muitos vivendo, eu não sei até que hora, aleluia, vivendo desta forma. E aí o Senhor diz, olha, diz para meu povo, Moisés, porque é o sacerdote, recebe de Deus, fala para o povo que tem lá também sua autoridade, mas não dá ouvido à voz de seu pastor, aí quer fazer de seu jeito. Juízes capítulo 25 diz que cada um fazia o que parecia bom a seus olhos fazer. Cada um fazia o que achava bom fazer. Tá por quê? Não tinha um pastor. Não respeitava os profetas. Aleluia. Mas eu e você, nós temos um pastor. Que Deus disse, eu vos darei pastores, segundo o meu coração. Aleluia. E nós temos o pastor dos pastores, que é Jesus. Mas a igreja precisa entender que Deus não muda a ordem. Ó, está escrito, deu ordem, a ordem da manhã. A ordem, ele fala a ordem. Pode ler o capítulo. Se não tiver ordem, o altar está bagunçado. Se não tiver hierarquia, o altar está bagunçado. Até onde eu sei é de cima para baixo. Por você ser uma ovelhinha não quer dizer que você não seja importante para Deus. Mas se Deus constituiu hierarquia, pastor, líder, e respeite. Como Deus pode operar maravilha no meio de vós, se não houver essa união em santificação? Aleluia. Aí o Senhor fala, você está colocando a lenha no altar? A lenha da mentira? A lenha da panelinha? A lenha do engano? Tu tem colocado? Porque além da lenha, o sacerdote, eu, você, colocava o holocausto e a gordura. Eu já falei no início o que é holocausto. Eu preciso queimar o pecado e eu preciso ter Jesus como minha primícia. Quem é casado? Primeiro Deus, a família e a igreja. Por isso que diz, jovens, vós sois fortes, já venceste o inimigo, e o Espírito de Deus habita em vós. Porque os jovens, ele primeiro Deus, a igreja, a responsabilidade. Eu digo a vocês, pode ser criança, quem já visitou aqui um templo TJ?
Levante a mão que já visitou. Pois, eu também sou curiosa. Eu sou uma pessoa que amo ler a palavra. Eu digo, eu quero ver que negócio desse povo, que os meninos desse tamanho, porque os meus netos hoje queriam subir até nas paredes da igreja. Mas, os meninos lá desse tamanho, sentados assim, ó, os trenzinhos, de terno e gravata, sentado, do jeito que o pai e a mãe deixou, o menino ficou. Eu digo, que segredo é esse? Que negócio é esse? Porque os meus netos, eu tenho 4, viu? Eu tenho 4. Aleluia. Mas eu fico besta que a educação não, é um ensino. A Bíblia diz, ensina o menino. Ensine. Ai, deixai a mim vir, deixa vir. Mas ele precisa também saber desde criança. Porque no meu tempo, no teu tempo, que eu acho que a gente tem idades parecidas, né? Menos de 50, né? Aleluia. Eu fui ensinada para ter respeito. Eu apanhava dos vizinhos se eu tivesse errada. Mas hoje até o pai vai para cadeia se der uma surra. Mas comigo não, tiver de apanhar, tem que apanha. Porque quem não apanha de pai e mãe, quem não aceita coisa, vai passar vergonha aonde for. Alguém vai humilhar seu filho lá fora. Se tu não ensina, alguém vai ensinar lá fora. E a gente tem a bússola do crente, que é a palavra de Deus. E nós não aprendemos a seguir conforme. Aí eu sou crente e deixo meu filho fazer o que quiser em casa. Tem um aqui, eu tenho 2 filhos homens, já casaram, já foi embora, 4 netos homens, tudo homem. Aí me apareceu uma menina lá. A menina, tá gravando não, né? Mas a menina só Jesus na causa. Eu não sei nem se usa droga, mas o Senhor mandou cuidar e eu botei em casa para cuidar. Mas pense que eu disse, aqui você não faz isso, aqui você não faz isso, sabe? Porque aqui em casa é assim. Aí um dia eu fui para a igreja, quando eu cheguei ela estava ouvindo rap. Da porta eu escutei, eu digo, ei! Foi pro leito. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua casa é a extensão do céu. Na minha casa eu preciso ser exemplo de crente dentro e fora da igreja. Eu preciso ser a luz, a diferença, o sal no trabalho, no colégio. Mas tem gente que só é crente na igreja. Aí da igreja para fora, até o modo de falar não condiz. Porque não estou falando de veste lá embaixo, nem de cocó. Eu estou falando de postura. Como é que eu vou ganhar os jovens? Como é que eu vou ganhar meus colegas de trabalho? Como é que eu vou ganhar minhas pessoas ao meu redor se eu não dou testemunho de crente? Ei, Deus diz nesta noite, eu estou concedendo a oportunidade de tu entrar pela porta estreita. Ai, xaramanai, ou você entra pela porta estreita, ou grande será o preço. Aleluia, crente é chique, água de coco. Dá glória, aleluia. Jesus é bom. Oh, aleluia, irmão. Tá difícil hoje. Um bocado achando, enchendo a boca.